Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Esta é uma obra para levar a palavra do Senhor e orações pelas famílias. Ajudem a divulgar, compartilhem, inscrevam-se no canal e recebam orações diárias pela prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Clique no símbolo do like para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. As 10 pragas do Egito. A primeira praga foi a praga de sangue, que o Senhor enviou uma praga de sangue para o rio Nilo. A segunda praga foi de rãs. E o faraó, Deus endurecia o coração do faraó toda vez que Moisés falava com ele mandava o povo sair. Depois ele voltava atrás e não deixava o povo sair do Egito, os israelitas. E Deus que endurecia o coração do faraó, para que todos conhecessem o verdadeiro Deus, porque os egípcios não criam em Deus, no Deus de Moisés. A terceira praga, o Senhor enviou piolhos. A quarta praga foram moscas para o Egito. E só atingiam os egípcios, as pragas não atingiam os israelitas. A quinta praga foi a morte dos rebanhos. A sétima praga foi granizo. E todas as vezes o Senhor endurecia o coração do faraó e não deixava os israelitas saírem do Egito. A oitava praga foi gafanhotos. A nona praga foram trevas. Foram 3 dias de densas trevas. A 10ª praga, disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim suplicando: saiam, você e todo o povo que o segue.
Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhe dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem em todo o Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó. Mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. O faraó, cada vez que acontecia algo, o faraó dizia que ia deixar os israelitas saírem, mas Deus endurecia o coração do faraó. E o faraó acabava voltando atrás e não deixando os israelitas saírem. Então, cada vez mais que acontecia uma praga, uma dessas pragas no Egito, o povo do Egito sofria muito, mas o faraó não se controlava, porque era a mão de Deus. Deus queria que todos conhecessem a Ele. E era um povo de coração duro. Então, as pessoas às vezes veem acontecerem sinais, prodígios, às vezes milagres na vida de todo aquele que busca a Deus e que tem sim uma busca incessante pelo Senhor. E tem pessoas que até zombam de orações. Se você é uma pessoa de oração, você sabe muito bem do que eu estou falando, porque tem pessoas que não gostam, falam que é fanatismo, falam que são pessoas que ficam procurando, tentando fazer as coisas para Deus, mas Deus não está nem aí, porque acontecem muitas coisas terríveis no mundo e cadê o Deus deles? Tem pessoas que falam isso. E isso é muito triste, porque às vezes inocentes pagam por causa da insensatez dos injustos. Esses são os injustos. Pessoas que não oram, pessoas que não creem e que ficam zombando das coisas de Deus e não querem que os outros também façam, se incomodam. Então, essas pessoas, elas passam por coisas terríveis, porque todo mundo aqui na Terra, todo ser humano, ele passa por provações. Todos, os que oram, os que não oram, os que buscam a Deus, os que não buscam, os que creem, os que não creem, todos passam por problemas, por situações difíceis. Mas a diferença é que quem busca a Deus, que quem se apega a Deus, não está sozinho. E ter a mão poderosa de Deus para nos proteger, isso não tem preço, isso não se encontra em qualquer lugar. Quando se busca a Deus, quando se tem o temor de Deus, porque sabemos que Ele é muito poderoso e Ele pode fazer o que Ele quer, o que Ele quiser a qualquer momento. Ele nos dá vida, por isso que temos que ter gratidão a Deus todos os dias pelo nosso fôlego de vida, porque Ele pode tirar a vida de qualquer um a qualquer momento. E é muito bom viver. As pessoas reclamam muito, às vezes ficam reclamando e esquecem que tem um Deus que escuta e Ele não se agrada da murmuração, da reclamação. Agradeça, comece a ter uma vida de gratidão e você começa a ver as mudanças em sua vida. Deus protegeu aqueles israelitas. Por quê? Porque era um povo que clamava, que buscava, que tinha o temor do Senhor e buscava a Deus. E Deus ouviu o clamor do povo dele. E o faraó, ele se sentia um Deus.
ele por ter todo o domínio daquela terra do Egito, por ele ser um rei, ele achava que ele podia tudo. Ele podia dominar as pessoas, ele podia escravizar, ele podia maltratar e não tinha consequências para a vida dele. Mas só que não, ele estava totalmente enganado. Ele era um ser humano igual a qualquer outro, passível de pena, de sofrimento, de angústias, de dores. E ele já tinha um coração duro e Deus endureceu mais ainda o coração dele, para mostrar para os outros, para provar que Deus é Deus em todo o tempo. E não há ninguém maior que Deus, nem aqueles encantamentos dos que serviam ao faraó, nada, dos conselheiros do faraó, ninguém podia fazer nada com as pragas que o Senhor enviou para os egípcios. E o faraó sofreu também, porque toda praga que Deus enviou entrava no palácio e o faraó sofreu com as rãs em cima dele, os gafanhotos, piolhos, com tudo que aconteceu, o faraó sofreu. E depois ele ainda ele perdeu o primogênito dele. O filho querido, o filho mais velho que ia suceder ele no trono. Então, tudo que tem na Bíblia é para termos o maior respeito pelo nosso Deus e pelo nosso Pai, porque Ele é poderoso demais e não há outro igual. Não há nenhum Deus maior do que o nosso Deus. Só existe um. Então, devemos louvar a Deus, ter o temor do Senhor, buscar a Deus e tentar ser o melhor possível aqui na terra. Porque Deus protege aqueles que o buscam. Ele está atrás de adoradores. Deus vive em busca daqueles que o adoram, daqueles que o amam. É um privilégio para nós. Devemos agradecer e engrandecer o seu santo nome. Não tenha medo de falar das coisas de Deus para as pessoas, porque no momento em que você mais precisar, é Ele quem vai te socorrer. Não vamos nos envergonhar de falar do nosso Deus, da Santíssima Trindade, de Deus Pai, Deus Filho, nosso Senhor absoluto, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Vamos agradecer a Deus pelas nossas vidas, pelas vidas das nossas famílias e por sermos privilegiados de termos um coração quebrantado diante do Senhor. Aquele coração que quando o Espírito Santo de Deus toca, e vamos pedir cada dia mais, Senhor, nos leve até a Ti, quebranta nosso coração, faz de nós, faz em nossas vidas a Tua vontade, que ela é perfeita e agradável. És um Deus amoroso e bondoso com aqueles que o amam. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Os israelitas ficaram livres de todas aquelas pragas, porque eles reconheciam o nosso Deus, o nosso Pai, como o único Deus. Temos que ter o temor de Deus, não podemos ficar zombando e falando bobagens com as coisas de Deus. Olha o que está acontecendo no mundo. É muita desobediência, é muita falta de temor, muitas pessoas fazendo mal para as crianças, desrespeitando as leis de Deus, que é honrar o pai e a mãe, buscar a Deus em primeiro lugar e o temor do Senhor. Vamos cuidar bem do que Deus nos entregou, porque é cobrado, tudo tem cobrança. O faraó foi cobrado, e foi cobrado duramente junto com os egípcios, porque eles não tinham dó dos israelitas. Não maltratem seus subalternos.
todo aquele que depende de você, seja seus filhos, seja o cônjuge que depende de você, não maltrate, não humilhe os outros. Isso vai contra a lei do Senhor. Ama teu próximo como a ti mesmo. Dai amor. Busca o amor. Este é o maior mandamento. Se eu não tiver amor, nada terei. Pede a Deus que o teu coração seja cheio do puro amor, o amor do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos encha do seu puro amor e poder. E você vai ver milagres em suas vidas, na vida da sua família. Pratique o bem sem olhar a quem. Esta é a palavra do Senhor. Foi isso que Jesus veio para nos salvar, para nos ensinar o puro amor, o verdadeiro amor. Perdoa todo aquele que te odeia, perdoa todo aquele que te fez mal. Porque quando nós perdoamos, o nosso coração fica leve, a nossa vida fica leve. Você não só está fazendo bem para aquela outra vida, porque você vai desejar o bem para aquele que te fez mal. Que o Senhor o abençoe longe de mim, que o Senhor tire aquela pessoa do meu caminho, que não deixe, porque o Senhor é que sabe quais são as pessoas que nos odeiam. Às vezes convivemos com pessoas e nem imaginamos que elas nos odeiam, mas o Senhor sabe e afasta de nós todos os males e perigos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, traz o puro amor para os nossos corações. Quando temos um coração cheio de gratidão, cheio de amor, tudo em volta de nós fica diferente. Tudo em nossa volta muda. Comece a mudança por você. Quando sua família vê a sua mudança, todos vão querer a mesma coisa que você. Porque Deus abençoa todo aquele que o busca. Deus abençoa aquele que tem um bom coração. Deus usou Moisés por causa do coração de Moisés. E Moisés fez a vontade do Senhor, mesmo com aqueles questionamentos, perguntando as coisas para Deus e falando para Deus que ele não era a pessoa certa. Mas Deus sabe que você é a pessoa certa para ser usado na obra dele, para fazer a vontade dele, para mostrar ao povo que existe um Deus que é amoroso, que é bondoso e que cuida do que é dele. Porque os israelitas, quando clamaram, Deus enviou Moisés para mostrar para eles que Deus estava com ele, com aquele povo. Mostre para o teu povo, dentro da tua casa, fora da tua casa. Mostre para todo aquele que cruzar o seu caminho que é muito bom ser bom, que é bom fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor é todos os dias com um comportamento melhor, mudando para melhor a cada dia, não deixando de ser aquela pessoa que às vezes somos implicantes, que implicamos por bobagem, que pensamos em querer ser melhor do que o outro, porque eu compro uma roupa melhor para mim, eu me sinto melhor, eu me sinto superior, porque eu tenho um carro, eu sou melhor do que aquele que não tem, porque eu tenho uma casa bonita, uma casa bem mobiliada, uma casa, e eu tenho pessoas que me ajudam, que trabalham para mim, eu já me sinto melhor e maltrato aquelas pessoas. Não façam isso, não façam. Olhe para todo aquele que trabalha para você como seu colaborador, porque na verdade o é. Porque você precisa dessas pessoas e essas pessoas precisam de você. É uma troca. É uma troca. Ninguém é melhor do que ninguém. O faraó, depois ele entendeu isso, que ele não tinha poder de nada, que ele não era nada, ele era igual a todo homem, porque quando ele perde o filho dele, ele entende
que ele nada pode fazer para trazer aquele filho de volta para os braços dele. Somos todos iguais perante Deus. Então vamos tratar bem as pessoas que convivem conosco. Não se sinta melhor porque você fala outra língua, porque você já viajou, já foi para outros países. Às vezes você está até fora do país, aí você chega em seu país, sua terra, e você chega se sentindo superior porque você fala outras línguas. Não faça isso com as pessoas. Ninguém nesta terra é melhor do que o outro. Pode ter o que for, pode ser o cargo mais alto. O que devemos ter é respeito a hierarquias. Isso sim, porque Deus é um Deus de princípios. E temos que cumprir princípios aqui na terra. Não podemos falar mal de todo aquele que está no poder. Por quê? Temos que respeitar hierarquias. Nós não compactuamos com coisas erradas que se fazem aqueles que estão no poder, mas nós temos que ter respeito àquela pessoa, porque o erro não é nosso, o erro é dele. Ele é que vai prestar contas para Deus, não somos nós. Então, quando uma pessoa ela está xingando o seu superior, seja de qualquer área, seja o presidente do nosso país, que às vezes não concordamos com aquela liderança, mas nós temos que ter respeito pela pessoa, porque nós não vamos pagar pelos erros daquela pessoa, mas temos que ter respeito. Se um juiz toma uma decisão errada, nós devemos lutar pelos nossos direitos, mas não devemos ficar xingando, porque é uma autoridade. Isso chama-se princípios. Tem coisas e hierarquias que têm que ser respeitadas. Agora devemos lutar pelos nossos direitos e orar a Deus. Quando oramos a Deus e entregamos aquelas autoridades na mão do Senhor, pedimos para que Ele mude, porque é através da oração que Deus muda tudo. No final das contas, o faraó se rende a tudo que aconteceu e todos vê os sinais, os milagres e aquelas pragas que aconteceram no Egito, porque o povo não obedecia a Deus. Aquele povo, os egípcios, eles não criam no Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o Deus, o mesmo Deus dos egípcios, que ele foi quem criou aquele povo. Não foi outro Deus, foi o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, aquele que segura as estrelas em seus lugares, aquele que chama as estrelas pelo seu nome e todas elas obedecem, aquele que deixa o mar lá quietinho no lugar dele e ele não invade as cidades. É o Deus que fez o céu, o sol, a lua, e tudo cada um fica em seu lugar, porque tem obediência a Deus. Como nós, seres humanos tão frágeis, não vamos amar e adorar um Deus que nos fez e que nos deu essa terra linda, maravilhosa para vivermos. Aí as pessoas ficam falando, o mundo não presta, o mundo não vale nada. O mundo é maravilhoso, o planeta Terra ele é maravilhoso. As pessoas ruins de coração é que estão destruindo o nosso planeta, mas ele é maravilhoso. Temos tudo no nosso planeta, Deus não deixou faltar nada. Temos no Brasil, em nosso país, temos uma terra maravilhosa, onde se planta que tudo dá com fartura. Temos tudo, a chuva, o sol,
os mares, os rios, as plantações, lugares lindos, maravilhosos para se visitar, para passear no planeta inteiro. E olha o que o homem faz, destruindo. Enquanto uns estão querendo edificar a palavra do Senhor e viver em paz, outros querem guerras. Então vamos orar. O que devemos fazer? Orar e dar esperança para as nossas crianças e nossos jovens. Não vamos deixar que eles percam a esperança e o amor, a esperança em Deus, o amor do Senhor. Vamos plantar, continuar plantando a semente do amor no coração das nossas crianças, dos nossos jovens e de cada um de nós. Não importa o que falem, não importa o que está acontecendo, vamos clamar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos palavras de bênçãos, de paz, milagres, prodígios, curas, renovo, Senhor, renovo no coração de cada um do teu povo e que vivamos o melhor desta terra com as tuas bênçãos, as bênçãos do nosso poderoso Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.